mais uma vez reunidos para seguirmos no caminho da salvação com nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, nossa Mãe das Dores, e São José, que são os nossos patronos. E com eles nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para que possamos pegar a força necessária para caminharmos neste dia, façamos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Este mês de setembro, como nós vimos a última vez, é um mês que a Igreja do Brasil, e somente a Igreja do Brasil, dedica ao estudo da Bíblia. É um mês específico. Isso não quer dizer que a gente não deva estar ligado à palavra de Deus o ano inteiro, ou então, até melhor, por todos os dias. Mas a Igreja, há uns 50 anos mais ou menos, estabeleceu o mês de setembro como o mês da Bíblia, justamente porque em setembro ela comemora liturgicamente aquele que foi o autor da tradução da Bíblia para o latim, que é São Jerônimo, cuja festa é no dia 30 de setembro. A Igreja celebra a memória de São Jerônimo nesse dia. Então, a Igreja do Brasil decidiu já há 50 anos colocar o último domingo de setembro como o dia da Bíblia, ou seja, aquele que está mais próximo da festa de São Jerônimo. Geralmente era o último domingo de setembro, mas como as coisas se alteram, não é uma coisa fixa, às vezes pode passar, é o dia mais perto do dia de São Jerônimo. Aí já não seria o último domingo, que é o domingo que vem. Seria o primeiro domingo de outubro, digamos assim. Mas eu não tenho agora, sinceramente, confesso que não tenho certeza. Continuo achando, pela minha lembrança antiga, que é o último domingo de setembro. Esse é o dia da Bíblia. Isto era coisa da Igreja do Brasil. Foi a CNBB que estabeleceu isso. Claro que com o aval do Vaticano. Todavia, mais recentemente, o Vaticano estabeleceu o dia da palavra, é o dia da palavra, o domingo da palavra, no quarto domingo de janeiro. Então, lá no início do ano civil, quando também estamos iniciando o ano litúrgico, né, já vai no tempo comum, iniciando no tempo comum, é que o quarto domingo de janeiro é colocado como o dia da palavra de Deus. Mas aqui nós continuamos a comemorar o mês de setembro como o mês da Bíblia. E o último domingo de setembro, ou seja, o mais próximo de São Jerônimo, como o dia da Bíblia. E é justamente com isso em mente que nós vamos caminhar hoje. Um outro aspecto importante disto é que, para fazer esse estudo mais detalhado da Bíblia, a CNBB propõe que a cada ano exista um tema condutor. Quer dizer, um dos livros da Bíblia, nós vimos no nosso último encontro que a Bíblia é um conjunto de 73 livros. Então, propõe-se que um dos livros da Bíblia seja estudado particularmente durante o mês inteiro. Aí tinha que ser todos os dias. Nós já fizemos
não necessariamente no mês da Bíblia, mas já fizemos, e depois, no mês da Bíblia, fomos fazendo também. Mas agora, como nos encontramos assim apenas uma única vez por semana, então nós damos apenas uma ideia geral do que seja. Nós nos recordamos de que há 2 anos, foi 2020, né? Em 2020, em plena pandemia, quando nós começamos esses nossos encontros gravados, não é? Nós iniciamos exatamente no mês de setembro. E estávamos falando naquela ocasião do Deuteronômio. O Deuteronômio é um dos 5 livros do Antigo Testamento, que dão início ao Antigo Testamento. Então, nós vimos alguma coisa sobre o Deuteronômio. Isso foi em 2020. Em 2021, passamos para o Novo Testamento. Aí estudamos algum aspecto no mês de setembro, fixou-se sobre isso, a palavra de Deus, e falamos de maneira genérica sobre a palavra de Deus. Agora, em 2022, voltamos novamente ao tema do Antigo Testamento. Então, se alterna. Num ano é um dos livros do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, e no ano seguinte, um dos livros do Novo Testamento. Este ano é o livro de Josué, que é proposto pela CNBB para estudo. Então, na Igreja do Brasil, está fazendo um estudo mais detalhado sobre o livro de Josué. Esta não é a nossa pretensão aqui. Nós precisaríamos ficar levando o mês inteiro falando de Josué. Não. Para não dizer que nós passamos em branco esta memória do livro de Josué, para não dizer que isto ficou em branco, então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o livro de Josué. Apenas umas pinceladas, para que a gente fique sabendo exatamente o que é o livro de Josué. E assim teremos cumprido a nossa parte, tomara, daquilo que a CNBB propôs. Certo? Muito bem. Então, em linhas gerais, nós vamos começar, antes de falar do livro de Josué, especificamente, vamos dividir isso por etapas. E começando por dizer o seguinte, voltando a recordar, a Bíblia é aquele conjunto de livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. De maneira geral, sabemos que, para nós, o Novo Testamento coroa o Antigo Testamento. Ou, em outras palavras, o Antigo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento diz que é a história do povo de Deus, lá atrás, desde o início da criação. Então, essa história, ela vai ser concretizada no Novo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento nos direciona sempre para o Novo Testamento. Eu fiz uma menção aqui no nosso último encontro nesse sentido. A carta aos Hebreus, que pertence ao Novo Testamento, ela começa dizendo claramente o seguinte: antigamente, Deus falou por intermédio dos profetas. E nos últimos tempos, que são os nossos, Ele fala por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Então, vejam bem, o que é a Bíblia na realidade? A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso nós temos uma das músicas que se cantam habitualmente na igreja, diz que toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Olha, se toda a Bíblia é comunicação, então a palavra é fundamental. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E como nós vimos na última vez, Deus é o autor essencial da Bíblia. Mas ele se utiliza de pessoas humanas,
Porque, afinal de contas, a Bíblia é a comunicação de um Deus amor. Então ela mostra o amor de Deus, desde o início, de um Deus irmão. Jesus, o Filho unigênito de Deus, é nosso irmão. Então, Deus que se encarna no seio da Virgem Maria, como na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que justamente veio cumprir uma missão que o Pai lhe encomendou, uma missão de salvífica, isto é, veio para salvar a humanidade decaída que tinha se afastado de Deus. E ao fazer isso, ele nos leva ao Pai, pelo seu sacrifício na cruz, ele nos leva ao Pai e nos ensina a chamar o Pai do Pai Nosso. Não foi isso que nós acabamos de rezar? Se ele diz Pai Nosso, é Pai dele em primeiro lugar, e depois, por causa dele, nosso. Por isso ele não diz meu Pai que estás nos céus. Ele podia. Na oração pessoal de Jesus, toda vez que ele sobe a montanha, lembram dessa imagem? Ele sobe a montanha para conversar com o Pai. A oração é esse diálogo com o Pai. Pois ele vai lá e ele diz, meu Pai, etc. Deve dizer isso. Mas a partir de um determinado momento, ele muda a história e diz, e nos ensina a chamar o Pai de Pai. Quer dizer, se nós que somos pecadores, podemos chamar o Pai de Pai, fazemos-lo por causa de Jesus Cristo. Fazemos-lo porque o Cristo nos disse para fazer assim. Ele nos leva a fazer isso por ele, por intermédio dele. Quando rezares, dizei assim, Pai nosso que estás no céu, não é Pai meu que está no céu. E isso nos leva a uma outra imagem também, que é importante por causa da palavra. O melhor local para nós ouvirmos, para nós meditarmos a palavra de Deus, o melhor local é justamente a igreja. É justamente quando nos reunimos em comunidade, porque nós estamos nos dirigindo ao Pai, todos nós, por isso é que nós dizemos Pai Nosso. Também, esse é o melhor local para se ouvir a palavra de Deus, porque ela nos é oferecida como alimento, liturgia da palavra, a missa. E logo depois, isto é fortalecido pela liturgia eucarística. Quer dizer, nós podemos, na missa, nós nos alimentamos da palavra de Deus e do corpo de Deus. Por isso, ele é o local mais completo, para que nós possamos ouvir e meditar a palavra, o que não significa que a gente deva deixar a Bíblia colocada num canto para pegar poeira dentro da nossa casa. Nada disso. Ela tem que estar permanentemente nas nossas mãos, para que nós possamos diariamente olhar para ela, nem que seja para ler uma única frase, que salva uma palavra, Jesus Cristo, pronto. Mas aqui, com ela lá. Então, voltando novamente ao que nós estávamos dizendo. Então, a Bíblia é justamente a palavra de Deus. Pois aqui, como eu disse da outra vez, e a gente está repetindo agora, aqui está a Bíblia Sagrada. Então ela diz assim, aqui estão contidos os 73 livros da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, igual a Sagrada Escritura. É a mesma coisa, quando se fala em Sagrada Escritura, nos referimos à Bíblia no seu conjunto, portanto, daqueles 73 livros. E agora, nesse mês da Bíblia, a gente vê um deles, ou pelo menos dá
uma olhada, uma pincelada num deles, pelo menos. Então aqui estão os 73 livros da Bíblia, ou seja, os 46 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Desses 27, 13 são as cartas de São Paulo. São 13 cartas de autoria paulina. Então estão aqui. Isto corresponde aos livros canônicos, aqueles que a igreja aceita como autênticos, como verdadeiramente inspirados por Deus. Portanto, Deus transmitiu a um conjunto de pessoas ao longo dos séculos para escreverem estas palavras, que são as palavras que nós temos canonicamente como as palavras de Deus, porque inspiradas pelo Espírito Santo, mas escritas segundo os costumes da época, a condição intelectual de quem escreveu, o estilo dele, a língua que eles falavam. Então isto aqui, quer dizer, Deus se utiliza dessas pessoas para colocar por escrito aquilo que Ele queria que fosse colocado, e somente aquilo que Ele queria que fosse colocado, porém, pela lavra de quem escrevia. Ora, é claro que se eu escrevo alguma coisa, eu escrevo segundo a minha maneira de ser, o meu modo de ser, segundo a minha língua natal, de acordo com os costumes da terra em que eu vivo. Isso acontece aqui também. Somos pessoas humanas. Então, evidentemente, cada um vai seguir aquilo que é próprio do seu mundo, dos seus hábitos e de acordo com a sua língua. Então, por falar em língua, a Bíblia que eu trago sempre comigo diz assim, nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução. Então, isso aqui está em português, é uma tradução. Então, partindo desta palavra, vamos entender o seguinte: originalmente, passados muitos anos, escreveu-se a toda parte do Antigo Testamento, aqueles 46 livros do Antigo Testamento. Então, isso foi escrito inicialmente, e foi escrito em que língua? No hebraico, que era a língua dos judeus. Então, foi escrito no hebraico. O hebraico, depois de um determinado tempo, ele passou a ser usado por uma parcela da população que provinha de uma cidade, hoje, num território que hoje é a Síria, chamado Aram. Daí, hebraico, falado à maneira do povo que provinha de Aram, aramaico. Na época de Jesus, falava-se o hebraico, que se transformou numa língua clássica, e o aramaico. Jesus falava aramaico, porque era a língua do povo daquela terra, do seu povo. Ele nasceu num ambiente em que se falava o aramaico, no norte de Israel. Então conviviam as duas línguas, o hebraico e o aramaico. O aramaico é uma extensão do hebraico. Ou seja, falava-se hebraico de maneira geral, mas o aramaico era aquilo, era a maneira que aquele povo do norte falava, era nessa língua que eles se comunicavam. Então, uma parte da Bíblia muito pequena, na realidade são 7 livros, uma parte do Antigo Testamento, uma parte da Bíblia foi escrita em aramaico. Quando
volta, Alexandre o Grande conquistou todas as terras então conhecidas, o grego passou a ser a língua oficial. Mas que grego? O grego clássico, o grego de Heródoto, do grande historiador, o grego dos grandes autores, Sófocles, Eurípides. Não, era o grego do povo. A mesma coisa com o latim. O latim, que deu origem à nossa língua portuguesa, o latim que passou para nós não foi o latim de Cícero, não foi o latim de Júlio César, foi o latim popular, o latim dos soldados. Por exemplo, nós falamos da cidade e do campo. A palavra campo, só para ter uma ideia, campus vem de campum, mas quem falava campo não eram aqueles, digamos, intelectuais. Aqueles usavam o latim clássico, o latim falado e escrito pelas pessoas que tinham cultura acadêmica. O povo falava campo, mas vamos dizer, o Júlio César, não. Aí, a palavra campo, no latim clássico, é ager. Ora, de ager vem agro. Agronegócio. Não são os negócios do campo? Agricultura, agrícola, agricultor. Então, estas palavras em português se originaram da palavra clássica, mas paralelamente com ela existe a palavra campo, a cidade e o campo. O Essa de Queiroz fez melhor. Tem um livro espetacular dele, muito bonito, um livro maravilhoso, dos grandes livros da nossa literatura portuguesa, escrito por Essa de Queiroz, um português, que se chama A Cidade e as Serras. As serras correspondem ao campo, ao mundo rural de Portugal. Então ele contrasta a vida na cidade com a vida na serra. Muito bem, então isso aconteceu com a Bíblia. Falava-se o hebraico e falava-se o aramaico. O que nós recebemos foi o aramaico. Muito bem. Isso foi assim, até que chegamos ao 3º século antes de Cristo. Portanto, 300 anos antes de Cristo, o mundo já era diferente de quando começou, né? É diferente de, por exemplo, do 6º, do 8º, do 10º século antes de Cristo, que é a época do rei Salomão, que é a época do rei Davi. E se fosse mais ainda, Abraão, por exemplo, que dá origem à nossa Bíblia, quer dizer, a história da salvação, é a história de Abraão. Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos, 21 séculos antes de Cristo. Lá pelo ano 1800 antes de Cristo, tudo bem. Mas nós vamos botar isso de maneira geral. A língua que se falava lá era completamente diferente. E mais, não tinha escrita. Porque a escrita só foi aparecer 500 anos depois. Quer dizer, a escrita em si, o alfabeto fenício, só apareceu 500 anos depois de Abraão. Então, quando foi escrita a história de Abraão, já foi escrita num lugar e de uma maneira totalmente diferente daquilo que se falava no tempo de Abraão. Ninguém escrevia nada no tempo de Abraão. Aliás, escrevia, pegava uma tablita de barro e riscava lá com um estilete alguns caracteres que não eram escritos ainda. Isso passou a ser. Mas muito bem, tudo isso que foi escrito por ocasião já do exílio dos judeus na Babilônia, isso vai dizer 500 anos, entre 500 e 600 anos antes de Cristo, no exílio deles na Babilônia, o que acontece? Acontece que, quando isso foi escrito
o povo da antiga aliança. Então, esse povo da antiga aliança, ele falava, ele se comunicava, e aí eles puseram por escrito o que eles estavam dizendo. Muito bem. Nesse negócio todo, nós chegamos ao 3º século antes de Cristo. No 3º século antes de Cristo, o povo já falava correntemente, onde quer que ele estivesse, em toda a Ásia, o grego, por causa das conquistas de Alexandre o Grande. Então, como eles falavam grego, não entendiam nada de hebraico e muito menos de aramaico. Aí um grupo, sempre haverá pessoas assim, um grupo de intelectuais, vamos chamá-los assim, reunidos na cidade de Alexandria, no Egito, e isso foi no 3º século antes de Cristo, resolveu botar por escrito a Bíblia antiga, a Bíblia dos judeus, é aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, ou seja, as 3 partes em que a Bíblia dos judeus se divide. A Torá quer dizer, a primeira parte é a lei, a segunda parte os escritos proféticos e a terceira parte outros escritos, os salmos, por exemplo. Lá para a gente ficar nisso, os salmos, outros escritos, e que hoje constituem o que os estudiosos da Bíblia chamam de literatura sapiencial. E tem aquela literatura poética, da poesia. Os salmos tanto pode ser para sapiencial como para poesia. Os provérbios, definitivamente uma literatura sapiencial. E os livros históricos, a descrição do livro dos reis, do livro de Samuel, tudo isso é histórico, é a história do povo de Israel. Pois muito bem, o que fizeram esses indivíduos? Foram 70 indivíduos, 70, que se deram ao trabalho de colocar em grego, no grego popular, no grego que todo mundo conhecia, e que em grego se chama koiné, colocaram por escrito em grego a Bíblia dos judeus, porque eles eram judeus escrevendo para judeus. Então queriam manter viva a história do povo de Israel, a história de Deus que começa lá no Gênesis, e eles traduziram isso para o grego. Aí o povo continuou, então sabia de onde vinha a sua história. Eles passaram a conhecer melhor a sua origem como povo de Deus. Esta tradução, que é a primeira grande tradução da Bíblia, chama-se Septuaginta, exatamente por causa disso, porque foram 70 pessoas que fizeram esse trabalho. Muito bem, a Septuaginta, portanto, já existia. Então nós tínhamos o Antigo Testamento, repito, nas suas 3 partes, ou seja, a Torá, a lei, os escritos proféticos e outros escritos já existiam então em sua tradução grega. Quando nós chegamos ao segundo século, ao 3º século, do segundo para o 3º século, depois de Cristo. A Septuaginta do 3º século antes, mas no 3º século depois de Cristo, um homem, aí é específico, muito capacitado, um homem sábio, que se caracterizava exatamente pelo seu conhecimento profundo das Escrituras, foi encorajado pelo Papa da ocasião, que era Damaso, hoje conhecido como São Damaso, a traduzir, ou melhor, a fazer uma nova
Só que aí já incluído o que? Isso é terceiro século depois de Cristo. Então já existe o Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, quer dizer, o escrito mais antigo do Novo Testamento é o que hoje a gente conhece como a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O mais antigo escrito no Novo Testamento sobre a maternidade divina de Maria não é o Evangelho de São Lucas, é o versículo número 4 do quarto capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas. Quando São Paulo diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, envia o seu Filho nascido de mulher. Paulo sabia disso porque ele fora informado disso, ele fora criado nisso, nessa tradição, quando ele se converteu e passou a ser cristão. Pois muito bem, então o que acontece? Acontece que nessa época, já 300, indo para 400 anos depois de Cristo, há instâncias do Papa Damaso, esse homem, um homem sábio, um homem douto, um homem que tinha ido morar no deserto do Egito, e lá aprofundaram o seu já grande conhecimento da língua grega. Lembram-se que a Septuaginta está escrita em grego. Muito bem, do grego. E mais, para conhecer melhor, mais a fundo, o que a Septuaginta diz em grego, ele foi estudar hebraico, que ele não sabia, que era para confrontar, para ver se as palavras estavam certas, para ver se a ordem das palavras era aquela mesmo, do original, para ver se aquilo correspondia fielmente ao que Deus havia revelado. Pois esse homem, de posse de todo esse material, claro, que com outros companheiros, porque não podia fazer ele sozinho, já que ele tinha muitas outras atividades, ele se dedica exclusivamente a isso, a traduzir na linguagem do tempo dele, o latim, na língua latina. Ele se dedica a traduzir na língua latina, mas de acordo com a linguagem que eles usavam naquele momento da vida dele, para que o povo pudesse entender. Ele traduz a Septuaginta, quer dizer, todos aqueles livros da Septuaginta, para o latim. Então essa tradução tem o nome de Vulgata. E a Vulgata, quer dizer, do vulgo, que é do popular, é um escrito em língua popular do Antigo Testamento em grego, que ele traduz para o latim. Ele não foi o primeiro a fazer isso. Já havia alguns escritos em latim, especialmente acerca do Novo Testamento, que estava mais perto. Então, escreveram, já tinha nessa época, já tinha os evangelhos, claro, já tinha as cartas de Paulo. Mas o que faz esse homem? Ele faz exatamente isso. Ele coloca para aquela linguagem mais moderna, a linguagem que se falava e o latim, ele pega todos esses escritos acerca da Bíblia e os traduz na língua latina, para a língua latina, na linguagem do tempo dele, e ela se transforma na Vulgata, quer dizer, a tradução da Bíblia antiga e da Bíblia nova. Toda a Bíblia sagrada foi traduzida para o latim por esse homem. E quem é esse homem? É exatamente aquele que a igreja celebra no dia 30
é São Jerônimo. Foi São Jerônimo que escreveu. Há um maravilhoso quadro de autoria de Caravaggio em que ele pinta São Jerônimo traduzindo a Sagrada Escritura, e é absolutamente notável toda a informação que sai daquele quadro para a gente. Tudo aquilo que Caravaggio conseguiu retratar no rosto de São Jerônimo, como se ele estivesse vendo Deus e Deus soprando para ele o que ele tinha que colocar na tradução daquilo que já havia sido feito. Então, na época de Jerônimo, havia a Septuaginta, que ele traduziu de vez, era do grego, ele passou para o latim, e havia os escritos do Novo Testamento, já muitos deles. Jerônimo pegou aquilo, compilou tudo aquilo e colocou naquilo que a igreja chamou de escrito canônico. Quer dizer, aquele que é válido, aquele que a igreja considera como válido. E qual é esse? É esse aqui. Passados 1.200 anos, a igreja vivia um momento muito difícil com a reforma protestante, e aí reuniu-se um concílio na cidade de Trento, no norte da Itália. E lá o concílio de Trento estabeleceu que o texto oficial da Sagrada Escritura para os cristãos católicos era exatamente o texto da Vulgata de São Jerônimo. E isto foi de 1549 até 1979, mais de 400 anos, foi aquele texto antigo de São Jerônimo, que foi não reformulado, mas repaginado. Isto é, colocado na linguagem mais moderna para que as pessoas pudessem entender melhor. Em 1979. Em 1979 saiu o texto oficial da Igreja Católica, e que é o texto da Igreja Cristã, salvo seja os protestantes que têm lá algumas diferenças, mas no Novo Testamento não, é em relação ao Antigo Testamento. Então o que acontece é que para a Igreja Católica esse texto oficial é o de São Jerônimo, a Vulgata, mas com a linguagem mais moderna, de 1979. E a partir daí, porque já estávamos 10 anos depois do Concílio Vaticano, que incentivou esse tipo de coisa, então depois do concílio foi se fazendo uma série de traduções até chegarmos a algumas como essa daqui, por exemplo, Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. Essa nova tradução quer dizer pegar uma palavra que estava entendida de uma determinada maneira e puseram na maneira mais fácil de ser compreendida hoje. Ou uma maneira para ser compreendida mais facilmente pelo povo no dia de hoje. E isso não parou não, porque, por exemplo, eu sei perfeitamente bem que a CNBB, por exemplo, está para lançar. Fizeram uma reunião agora, a Assembleia dos Bispos, aprovaram o lançamento da nova tradução. Quer dizer, vai se chamar sempre nova, porque eu não chamaria de nova, eu chamaria de atual. Quer dizer, atualizada. Agora, seguindo a palavra de São Jerônimo, é com essa que eu costumo ficar. Ele dizia exatamente que a gente não tem que mudar nada. Quer dizer, o essencial da história não se muda. Você muda para adaptar as circunstâncias do momento. Mas muitas vezes, ao traduzir uma palavra com a expressão de hoje, ela não mantém aquela essência primitiva. A essência fundamental das palavras. Há um escritor inglês, o Somerset Maugham, que tem uma frase muito boa para isso. Ele diz que as palavras têm peso, som e aparência. Tudo que a palavra tem peso, som e aparência. Elas têm um peso
uma densidade delas. Elas têm um som, elas são para nós de uma determinada maneira. E a aparência dela, o que ela significa exatamente. Pois bem, quando eu dava esse texto do Mono para os meus alunos lá no Pedro II, nós discutimos, meditávamos sobre o texto. E aí chegamos uma vez a acrescentar mais um adjetivo em gosto. Mais uma palavra. O gosto, quer dizer, é um substantivo. A palavra é substantiva e ela tem gosto, ela tem sabor. Ela tem sabor. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso tem um sabor. Tem peso, tem um som, e aparência e o gosto. Que é aquela coisa que sai mais do fundo da alma da pessoa, que arrepende, porque são palavras de Cristo, por exemplo, nesse caso. É uma delícia ler A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, que eu citei aqui ainda há pouco, justamente por isso, pelo gosto das palavras. Elas têm isso. Então, essa tradução na linguagem de hoje nem sempre está de acordo com o sentido original da palavra. Então a gente precisa ter cuidado para entender. Claro que a gente usa aquilo que a igreja recomenda, que a igreja diz que está bom, mas podendo fazer uma remissão ao original, tanto melhor. Tanto melhor. E isso acontece com qualquer tradução. Em inglês diz de uma maneira, em português diz de outra. Então é qualquer tradução, a gente tem que entender isso. E há algumas coisas intraduzíveis. Se eu tenho um amigo chamado Guilherme, e o tenho, é um querido amigo meu, foi meu aluno, hoje é um amigo muito querido. Se eu tenho um aluno chamado Guilherme, eu não vou chamá-lo de William. Também não vou chegar para o príncipe de Gales, que é o William, e dizer, olha, Guilherme. Não vou dizer isso, não é o nome dele. Então, nomes próprios nós devemos manter como são. Nós conhecemos, por já termos ouvido falar, William Shakespeare. Shakespeare, o grande bardo inglês. O grande autor inglês, o maior de toda a humanidade, o maior dramaturgo da humanidade. Shakespeare. Shakespeare é William, não é Guilherme. Então eu não vou traduzir Guilherme Shakespeare, não dá, é William Shakespeare. Então é exatamente isso que a gente faz. Então não vamos ficar fazendo traduções que não têm sentido. Muito bem. Visto isso, quer dizer, tendo em mente essas coisas todas que nós falamos, podemos passar agora para o livro de Josué. E o livro de Josué, ainda que brevemente, eu gostaria de começar dizendo isto. Josué. Esse é o nome do autor bíblico, Josué. Josué é um nome que vem do hebraico. Josué vem do hebraico. Em hebraico, escrevendo com os nossos caracteres. É isso que está aqui. Yoshua, é assim que se pronuncia. Yoshua deu Josué. Na linguagem, mas o hebraico, a palavra original é esta. Os nomes em hebraico, eles têm um peso específico. A palavra Yoshua, quer dizer, do hebraico, Yoshua significa exatamente isso que está aqui. Javé salva. Ou então, salvação de Javé. Se é Javé salva, Yoshua deu isto que está aqui. Jesus. A palavra Jesus, em
salva. Ele veio exatamente cumprir uma missão, a de salvar a humanidade da sua queda, apagar os pecados que separavam a humanidade de Deus. Em outras palavras, Jesus veio para, entregando a sua vida, reconciliar a humanidade com Deus, de quem a humanidade havia se separado. Essa foi a missão de Jesus. E por isso o nome dele é este, dado pelo anjo, quer dizer, dado por Deus. Ele será chamado de Filho do Altíssimo e virá como o Salvador. E por isso o nome dele é Jesus. Pois Josué tem a mesma origem, é a mesma palavra. Por quê? Porque foi Josué quem, num certo sentido, levou o povo da primeira aliança à sua total plenitude de salvação. A história de Josué começa lá atrás, no Êxodo. O Êxodo corresponde a quê? É um dos livros do Antigo Testamento. É o segundo livro do Pentateuco. Primeiro é o Gênesis, a criação. E depois é o Êxodo. O Êxodo, a história, o que significa? É a história da libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Deus chama Moisés e encarrega Moisés de tirar o povo do Egito. Isto significa libertar o povo da escravidão e levá-lo para aquilo que Deus diz para Moisés, encarrega Moisés desta missão e lhe dá também ele faz uma promessa. Você tira o povo da escravidão e o leva para uma terra da promissão. É Canaã, a terra prometida. É isto que aí está. A história do Êxodo só se conclui quando o povo judeu, tendo saído da escravidão do Egito, toma posse definitiva dessa terra. A terra para a qual ele foi conduzido pelo próprio Deus, que tem como lugares tenentes Moisés em primeiríssimo lugar, e em segundo lugar, aquele que entra com o povo na terra prometida e que conquista a terra prometida e cumprido. Ou seja, mas para isso foi necessária uma conquista, foi necessária uma batalha, conseguir justamente tomar posse da terra que Deus havia prometido. Pois bem, quem tira o povo do Egito e o conduz durante 40 anos pelo deserto é Moisés, Arão, enfim, aqueles 70 anciãos, mas Moisés é o grande líder e é o grande nome. Mas quem vai concluir essa história do Êxodo, a história da saída da escravidão para a terra da promissão, não é Moisés, não é ele que conclui, é exatamente Josué, cujo nome é Yoshua, e que significa Javé salva. Foi justamente isso que fez Josué, levou o povo à terra prometida e conquistou-a. Então, Josué é uma prefiguração, quer dizer, vem antes, mas figura, ele na realidade, ele simboliza uma outra figura que vai aparecer muitos séculos depois e que se chama Jesus, o Cristo, que vai concluir definitivamente a libertação do povo. Porque o povo ficará libertado, a humanidade será libertada, ficará livre
daquilo que o separava de Deus, do pecado. É Jesus na cruz, pelo derramamento do seu sangue, pela oferta do seu corpo, do seu próprio ser, que conquista a liberdade definitiva do povo de Deus, que somos nós. Hoje, linguagem de hoje, situação atual, somos nós que cremos em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo, que cremos no nome de Jesus e que sabemos que é Ele o grande Salvador nosso. Yoshua, Salvador, já veio salvar. Josué, num certo sentido, fez a mesma coisa, mas numa outra circunstância. Aquele que vem fazer isso definitivamente vai ser Jesus. Olha, lá no início desta nossa conversa de hoje, eu disse que a carta aos Hebreus dizia que no início Deus falou pelos profetas. Pelos profetas. A palavra de Deus, dita pelos profetas. Ora, o primeiro, essas palavras foram colocadas por escrito. O primeiro dos livros proféticos é exatamente o livro de Josué. Por isso é que na Bíblia, o livro de Josué vem logo no início, terminado aqueles 5 livros iniciais, o Gênesis, o Êxodo, o livro dos o Levítico, o livro dos Números e o Deuteronômio, que formam a Torá, aquela primeira parte da Bíblia hebraica, que é a lei, fala da lei. Então, terminados esses 5 livros iniciais, o primeiro livro que se segue é o Deuteronômio, que é o final do Pentateuco, é o livro de Josué. Por quê? Porque o livro de Josué narra o fim daquela viagem que começou no Egito e que vai terminar na conquista da terra prometida. Por isso é que eu coloquei aqui o livro de Josué, ele se divide em 3 partes. A primeira parte é a entrada da conquista da terra prometida. Mas nós podemos perguntar, por que cargas d'água é Josué e não Moisés? Pois se Moisés saiu de lá, por que não é Moisés que termina, afinal de contas ele começou fazendo exatamente o que Deus lhe mandou fazer, mas ele não termina, quer dizer, ele não entra na terra prometida. Quem entra na terra prometida é Josué. Então, para a gente entender um pouquinho isso, porque se prende ao nosso conhecimento da terra, vamos ver aqui algumas partes. Muito bem. Vamos começar logo no livro de Josué, no primeiro capítulo, versículo número 1. Primeira coisa do livro de Josué, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, na linguagem daqui, na linguagem de hoje, depois que Moisés morreu, Deus disse ao auxiliar de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Josué é introduzido nessa história que tem o nome dele próprio, quer dizer, o livro de Josué, não foi escrito por ele, ele escreveu através das suas ações, mas alguém, um redator, foi que escreveu isso. Escreveu em hebraico, e aqueles gregos lá de Alexandria, no 3º século a.C., traduziram para o grego. E foi dessa tradução grega que São Jerônimo passou para o latim. E depois do latim, nós fomos traduzindo em todas as línguas modernas, com base no que São Jerônimo escreveu. Muito bem. Então a primeira coisa é essa. Vamos ver quem mais, o que mais a gente sabe de... Então já sabemos que Josué era um auxiliar, era um ajudante de ordens, era um lugar-tenente de Moisés naquela caminhada que começou lá no Egito. Mas vamos passar para o livro do Êxodo, que conta a história dessa caminhada, da saída do Egito e pelos 40 anos do deserto. Vamos lá ver o que mais diz o livro. Vamos ao Êxodo.
Êxodo, no capítulo número 24, versículo número 13 do Êxodo diz assim: Moisés e Josué, seu auxiliar, seu ajudante, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Estão diante do Sinai, e Moisés vai subir ao monte para receber as tábuas da lei. Quer dizer, vai subir ao monte para conversar com Deus e receber as tábuas da lei. Quem é que estava com ele? Josué. Era o auxiliar imediato dele. Moisés tinha outros, mas esse era particular. E se esse era particular, é porque Deus queria que fosse ele. Porque no pensamento de Deus haveria uma missão para esse Josué cumprir. E era preciso que ele fosse se formando. Veja bem, Deus não estala os dedos, nem faz mágica. Para ele nada é possível, mas ele respeita a capacidade de cada um, as faculdades mentais de cada um, a razão de cada um. Deus respeita, porque Deus é amor, porque Deus te quer assim como tu és. E o nome de Josué não era um nome qualquer, ele significava e significa Javé salva, Yoshua. Quer dizer, ele está prefigurando Jesus. Mas não é só aí, no Êxodo 24, um pouquinho além, no capítulo número 33, nós ouvimos assim: porém Josué, vocês viram que Josué vai sendo mencionado aqui e ali, no Êxodo, que é essa história da libertação. Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, então sempre enfatizando a mesma coisa, é o filho de Num, que Num é um dos grandes, não é? Daqueles que saíram do Egito, é um dos chefes de tribos, das tribos que saíram do Egito. Então, o filho de Num, ele era o auxiliar de Moisés, o ajudante de ordens de Moisés, era o segundo atrás de Moisés. Primeiro era Moisés e depois era Num. Era Josué, que foi sendo criado para isso. Então é o seguinte: Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. A tenda era o local onde se guardava o quê? A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança continha as tábuas da lei. E sabia-se perfeitamente bem que ali, quer dizer, os judeus acreditavam que ali estava Deus. Quem é que ficava montando guarda? Era exatamente aquele cujo nome significa Javé salva. Era ele que ficava montando guarda a arca na tenda. Enquanto Moisés saía, Josué ficava ali do lado dele. E no livro dos Números, que antecede o Deuteronômio, que é o último livro do Antigo Testamento do Pentateuco, vem assim: nós chegamos ao capítulo número 20. E o capítulo número 20 do livro dos Números narra a morte de Miriam, a irmã de Moisés, e a água de Meribá. Vamos parar um pouquinho na água de Meribá. Os judeus estavam indo pelo deserto, já fazia 40 anos que eles iam pelo deserto, já tinha morrido um monte de gente. Lembra daquela história da cobra que picava, não é? Então tinha morrido um monte de gente. Então eles foram, mas era aquela geração inicial que saíram lá do Egito. Então lá para as tantas, eles viram-se contra Moisés. E começam a dizer assim, porque falta água. Eles começam a morrer de sede. Então eles dizem assim: teria sido melhor, naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Na realidade, eles reclamavam contra Moisés e Arão, mas visando a Deus. Eles estão reclamando de Deus.
enquanto Moisés estava na montanha para pegar as tábuas da lei, o povo tinha mudou de consideração, de respeito. Ao invés de continuar adorando a Deus, Javé não, passou-se para o bezerro, quer dizer, passou a adorar ídolos, pelos mesmos motivos. O povo é inconstante. Aí, nessa ocasião, faltou água. Aí eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, que eram chefes. Então eles diziam assim: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas, morrido na travessia, morrido lá no Egito, porque lá no Egito eles tinham a carne, eles tinham isso, tinham aquilo outro, mas não tinham a liberdade. E a liberdade verdadeira é aquela que nós temos por estarmos unidos a Deus, por sermos filhos de Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade que o homem apregou, porque a liberdade do homem é viver sem guerra. Ora, o que mais nós temos até hoje são guerras. E uma está aí atrapalhando a vida do mundo. Muito bem, então eles começaram a reclamar. E aí, olha aqui, por que é que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romães? Tudo de bom, não é? E além disso, não há água para beber. Foram em cima de Moisés. Então diz o livro dos Números. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram à porta da tenda sagrada. Onde estava quem? Josué. Foram à porta da tenda sagrada e lá se ajoelharam. Encostaram o rosto no chão, quer dizer, se prostraram. Que é o que o sacerdote faz na Sexta-feira Santa. Ele põe o rosto no chão, em sinal de humildade e humilhação. Prostraram o rosto, quer dizer, ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu, quer dizer, o Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e ali sairá a água. Deem ordem, pega o bastão e toca na rocha, e saiu água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, reuniram o povo, foram à frente da rocha, e Moisés disse: agora, escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés está dizendo que o povo é rebelde. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Aconteceu que esse lugar chama-se Meribá. Aqui, quando se canta-se da maneira Meriba. Tem uma música que fala em Meribá. Então, na realidade, não é Meriba, é Meribá. Quer dizer, a pronúncia correta é Meribá. E todo mundo bebeu. Mas o Senhor sabe mais. O Senhor nos perscruta no fundo do nosso coração. Na realidade, Moisés e Arão ficaram com medo do povo. E ficando com medo do povo, eles acabaram acedendo ao pedido do povo. Eles simplesmente fraquejaram na sua confiança e na sua fé diante de Deus. Deus atendeu a eles, mas disse o seguinte: vocês não tiveram fé suficiente
para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Eles não tiveram confiança em Deus. Eles poderiam ter reagido. Quer dizer, poderiam ter reagido. Não, deveriam ter reagido. Isto vale para nós. Deveriam ter reagido. Deveriam ter mostrado mais confiança. Olha, o Senhor vem nos conduzindo há 40 anos. Será que agora Ele vai nos deixar morrer de sede? Pois se Ele tratou disso para nós esses 40 anos, mas Moisés e Arão, os líderes do povo, fraquejaram. Por um momento eles desconfiaram do poder de Deus, não acreditaram no poder de Deus. E por isso, Deus lhes deu a água, porque esse era o poder dele. Tanto que Moisés diz assim: vocês vão querer que a gente bata nisso aqui para que a água saia? Como quem diz, vocês vieram em cima da gente, agora nós vamos em cima de vocês, mas esqueceram de Deus. Não era Moisés batendo na rocha pelo poder dele que ia fazer sair a água. A água saiu pelo poder de Deus, não foi pela vara que Moisés tinha na mão. Aquilo era um símbolo. Então vocês que trouxeram o povo até aqui, você, Moisés, não vai entrar na terra prometida. Aí, como ele não ia entrar na terra prometida, ele morre sem entrar na terra prometida. E voltando ao livro de Josué, depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, de nome Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Ou seja, Josué, o auxiliar de Moisés, o lugar-tenente dele, o homem cujo nome significa Jahvé salva, recebe a incumbência de completar o trabalho de libertação. E aí ele entra, é ele que entra como general comandante. Ele vai conduzindo. Agora, a terra precisa ser conquistada, porque lá tem inúmeras tribos. O que isto significa é que tudo na vida tem o seu preço, custa trabalho. A própria liberdade não é dada de graça, ela é conquistada. Nós devemos lutar por ela a cada dia. Olha bem, ao conduzir o povo para a terra prometida, cumpre-se a primeira e a grande promessa de Deus ao seu povo, que tinha sido feita lá atrás, quando eles saíram do Egito. Eu prometo, e muito antes, a Abraão: você terá uma descendência enorme, você terá terras onde o povo habitará. Então a terra prometida, é o que eu digo aqui, é exatamente a figura central, o símbolo máximo deste livro de Moisés. O livro de Moisés tem como personagem principal não Josué, mas a terra prometida. É a terra prometida por Deus que simboliza o local onde o povo vai morar em liberdade. O local onde ele terá um teto, ele vai morar. Então ele tem a terra, ele tem o teto e vai ter um trabalho, porque é nessa terra que ele vai começar a trabalhar. Aquilo que ele não tinha
tinha lá no Egito, ele finalmente vai conseguir. É o que o Papa Francisco chama de os 3 T's. Os 3 T's que vem daqui. Tem a terra, tem o teto e tem o trabalho. Isto vale lá para trás, para o povo da antigamente e vale para nós. A qualquer ser humano tem que ser garantida o quê? O direito a ter o quê? Uma terra, ter um teto e ter trabalho. É isso o livro de Josué. É isso que ele simboliza. Ele termina a história do Êxodo e projeta no futuro essa história. Sociológica e antropologicamente falando, é isso. Tem razão o Papa Francisco. Terra, teto e trabalho. Está lá. Ao prometer a terra, Deus promete todo o resto. Agora, para isso é preciso a gente estar aberto a Ele. Doar-se a Ele. Dar-se a Ele. E não duvidar da capacidade da bondade dEle, da misericórdia dEle, do poder dEle, como o povo dEle duvidou quando adorou o bezerro de ouro e depois quando pediu água, e a água nasceu da rocha, a água surgiu da rocha em Meribá. Mas para isso Moisés não conseguiu, quer dizer, porque ele duvidou do poder misericordioso de Deus, ele duvidou, ele não acreditou. A fé dele desapareceu naquele momento, assim como Pedro, naquele famoso episódio em que ele vê Jesus andando sobre as águas. Aí o que ele diz? Para que ele acreditasse que se tratava realmente de Jesus, que é Yoshua, que é Javé salva, para acreditar que ele era realmente Jesus, aquela figura que ele estava vendo, ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até você. Aí Jesus diz: venha. E Pedro vai, e começa a andar sobre a água. Olha ele que não é peixe, e andando sobre a água, que não anda nada. A água não é o local para um homem andar. Mas por quê? Porque isso é um fato extraordinário, é um milagre. Andar na água, sobre a água. Aí ele foi. O vento soprou forte em sentido contrário, e diz o texto de Lucas, ele teve medo e começou a afundar. Perdeu a fé. Quem estava diante dele era Jesus. Aí ele se abre: Senhor, salva-me. Que é o que nós fazemos todo dia, toda hora. Perdemos a fé, Senhor, salva-me. E o que acontece? Jesus podia ter dito: não. Você não acreditou, mas ele não faz isso porque ele é amor, ele é misericórdia, ele é Deus. Ele estendeu a mão e disse assim: vem cá, mas é a mesma coisa que o Moisés. Ele diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? A mesma coisa que Moisés. Moisés não é que tenha dúvida, ele não teve confiança. Ele acedeu ao povo e depois ele se vira contra o povo. E diz: vocês querem que fazer como se diz? Eu não. Eu sempre acreditei em Deus. Negativo. Tanto não acreditou que Deus disse: tu não entrarás na terra prometida. Trouxeste o povo até aqui, mas não entrarás. Porque não acreditaste no meu poder. Não acreditaste na minha misericórdia. Não acreditaste no meu amor. Voltando ao livro de Josué, ele é dividido em 3 partes. Primeiro é a conquista da terra prometida, que vem a ser exatamente o quê? O tema central do livro de Moisés. É a terra prometida. A terra é o tema central. Mas então tem a conquista da terra prometida. Depois, a segunda parte do livro é a repartição
repartição da terra entre as 12 tribos. As 12 tribos recebem a terra, então lembra-se que a terra fica cortada pelo Rio Jordão. Então tem os que vão para a margem direita e os que vão para a margem esquerda. Isso é repartido. E há outros que vão com a terra, os fugitivos, por exemplo, tiveram uma terra. Isso está lá no livro de Josué também. Então tem essa repartição da terra entre as tribos e aqueles que se juntaram às tribos. E finalmente há as conclusões, porque não é uma só, são várias conclusões. Mas a principal de todas é a que leva ao final do livro de Josué, que é, como no Deuteronômio, que termina com o testamento de Moisés. O livro de Josué termina com o testamento de Josué. No Deuteronômio é o testamento de Moisés, e no livro de Josué é o seu testamento. E a história é essa daí. Agora, o fundamental, isso é a divisão do livro. Agora, fundamental para a compreensão do livro é saber que a Terra Prometida é o personagem principal. Não é nem Josué, é a Terra Prometida. Por quê? Porque ao colocar o povo na terra que havia prometido, Deus demonstra a sua fidelidade. Notem que o povo se voltou contra Deus repetidas vezes. Essas duas são fundamentais. A história do bezerro de ouro e a história da água em Meribá. E ainda tem Massá, que vem junto com Meribá. Eles se revoltam contra Deus, revoltando-se contra Moisés. Quer dizer, aparentemente, o objetivo da revolta deles é Moisés, mas não é Moisés, é Deus. Eles querem atingir Deus. Quando o demônio nos tenta, ele não está preocupado conosco. Nós não somos nada diante do poder do diabo. Ele está nos tentando para atingir Deus. É isso que ele quer. Que nós, filhos de Deus, caiamos. Nos rendamos, como fez o povo de Deus ao cobrar de Moisés a água em Meribá. Muito bem, então a terra, o povo vai ocupar a terra, olha aqui, ela vai ser conquistada e depois vai ser repartida entre todos. Portanto, mostra que Deus é fiel. Ele cumpre a promessa. Ele leva o povo para a terra onde corre leite e mel. O segundo ponto é o seguinte: a terra prometida é o penhor da aliança, é a garantia da aliança de Deus com o seu povo. É na terra, quer dizer, pisando a terra que Deus lhes prometera, que eles vivem verdadeiramente, que eles sentem a força da aliança de Deus. Deus faz uma aliança com o povo e dá como garantia dessa aliança o quê? A terra prometida. Jesus, quem crê em mim, ainda que tenha morrido, não morrerá, ressuscitará, como ele ressuscitou, e terá a vida eterna. Terá a vida eterna como é. Ora, a garantia disso, sem precisar fazer, Deus fez. Levou Nossa Senhora, humana como nós, em corpo e alma ao céu. Na ressurreição final seremos assim. E Maria já está lá como representante nossa. É a primeira humana, depois de Jesus, evidentemente, é a primeira a subir aos céus, em corpo e alma. Já ressuscitou, já vive a eternidade que Deus quer para todos nós, para cada um de nós. Então, é o penhor e é dom de Deus. A terra prometida é dom de Deus. Porque tem um teto, dom de Deus. Porque tem um trabalho, dom de Deus. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pela comida que
à mesa, quando aqui no Brasil 33 milhões passam fome? Quantas vezes agradecemos a Deus pelo tempo que temos? Quantas vezes agradecemos a Deus pelo trabalho que temos e que executamos e que é caminho de santificação? Quantas vezes agradecemos a Deus ao longo do dia? Ou será que nós duvidamos? Nós, melhor dizendo, não confiamos na promessa de Deus? A terra da promissão é, como eu coloquei aqui, uma conquista. É uma conquista. A terra da promissão é, na realidade, um símbolo. É uma imagem daquilo que deve ser a nossa vida. A nossa vida é um caminhar constante para a verdadeira vida, que é a vida eterna, que só se alcança se for conquistada. E conquistada quer dizer carregando a cruz de cada dia. Nós sabemos o caminho. É duro muito. É difícil demais. A gente vai sempre em pezinho, coisa nenhuma. Se nós pudéssemos ir em pezinho, nós não teríamos que fazer RPG e outras coisas mais. Nós caímos e custamos a nos levantar. Mas mesmo na queda, não podemos perder a confiança. E as palavras de Deus na Bíblia Sagrada são o penhor disso. Não perder a confiança nunca, se realmente cremos. Isto vale para os que creem, porque aquele que não crê, a gente não pode. Quer dizer, eu vou fazer o quê? Eles que não creem. Mas ele não acredita, só que Deus acredita nele. Esse aqui é o grande ponto de Deus. Se o meu irmão não acredita, muito bem. Não adianta eu querer tentar convencê-lo. Não vou convencê-lo, eu sei disso. Mas nada me impede de pedir a Deus que o ajude. É esta solidariedade que está ligada diretamente à amizade. É sempre pensar no outro, mesmo que eu não faça nada materialmente por ele, porque não posso, não tenho condições naquele momento. Agora, o que me impede de rezar por ele? Rezar quer dizer conversar com Deus a respeito daquele, mas não como fofoca. Oração não é fofoca em primeiro lugar. E segundo lugar, como diz o Papa Francisco também, não é falar palavras feito um papagaio, porque o papagaio também fala. É simplesmente conversar com Deus, do fundo do coração. E a melhor forma de fazer isso é ficar com a boca calada, não pronunciar palavra nenhuma, fazer uma oração mental, uma conversa mental. Isso é dificílimo. Até porque nesse mundo cercado que estamos pelos barulhos ao nosso redor e pelas inúmeras vozes que ao nosso redor clamam a morte de Deus, é preciso realmente muita força interior para conquistar a terra prometida, que somos nós mesmos. É a conquista de nós próprios. Os santos estão aí a indicar isso a toda hora. Um deles, Santo Agostinho. O próprio São Jerônimo, que quando jovem levou uma vida impetuosa, além da conta. Estou falando impetuosa. Agostinho não, foi esgorna mesmo. O outro também foi, o Jerônimo. Mas o Agostinho foi mais. E, no entanto, hoje, nós os temos como padres da igreja. Porque houve um momento em que eles se entregaram ao amor e à caridade de Deus, ao amor misericordioso de Deus, que é o que nós devemos fazer. Talvez
talvez no nosso próximo encontro eu ainda fale um pouquinho mais de Moisés, se nós pudermos nos encontrar ainda nesse mês de setembro. Moisés, eu falo de Josué, um pouquinho mais, só para pegar um pequeno texto de Josué, e aí nós emendamos com outras coisas. Mas acho que, ou pelo menos pretendi isso, deixar mais ou menos esboçado o que é o livro de Moisés. Para aquele de Josué, a gente está sempre falando do chefe, e esquece o ajudante, mas foi o ajudante que, afinal de contas, levou o povo para a terra prometida, o Josué. Ele significa cabeçal, e ele projeta a figura de Jesus. Josué levou o povo para a terra prometida. Jesus nos leva para a verdadeira terra prometida. Nessa terra prometida foi edificada Jerusalém. Jesus nos leva para Jerusalém celeste. É essa a nossa cidade. É aí que nós nascemos, na Jerusalém celeste. E nascemos quando? No dia do nosso batismo. Mais uma razão para não fazer do batismo um acontecimento social apenas. Vamos pedir ao nosso Pai, Deus, que nos ajude a chegar sempre à terra prometida. E a terra prometida em nós significa o nosso ser interior, o nosso ser mais íntimo. E aí descobrir a presença salvífica e misericordiosa daquele que é o Josué eterno, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Deus, mas sobretudo e acima de tudo, nosso irmão. Que Ele esteja sempre conosco, é o que devemos pedir insistentemente. E ao pedirmos que Jesus fique conosco, nos lembrarmos mais ainda de que, na realidade, Ele está sempre conosco. Por isso, quando pedimos para Ele ficar, devemos pedir com maior insistência a Deus que nos ajude a não nos separarmos de Jesus. E quando o fizermos, nos lembrarmos de que na sua misericórdia Ele nunca deixará de ir atrás da ovelha desgarrada e a trará de volta para o seu redil. Onde estamos nós, o povo de Deus de hoje? Nós que somos parte desse povo e nós que queremos ser, como povo, irmãos uns dos outros, vivendo na unidade da fé, na unidade do amor, na unidade da esperança. E fé, amor e esperança tem um nome: Jesus Cristo, o Salvador. Que Nossa Senhora, que conheceu Jesus melhor do que qualquer outra pessoa, como nossa mãe das dores, possa aliviar-nos das nossas dores e, juntamente com o seu amigo e esposo São José, ambos nos ajudem a caminhar na nossa vida fazendo aquilo que Jesus nos diz para fazer. Por isso, peçamos a Nossa Senhora que nos acompanhe, que nos conforte nas nossas dores e que nos encha sempre de esperança e de confiança, enquanto fazemos aquilo que ela própria disse para fazermos, tudo aquilo que Jesus vos disser. Por isso, com muita piedade e do fundo do nosso coração agradecido, digamos: Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.